No século XVII, Galileu Galilei apontou seu telescópio para o céu e deu início ao que seria uma verdadeira revolução na astronomia. O telescópio dele era praticamente caseiro. Você conseguiria montar um igual em casa hoje sem grandes dificuldades. Mas foi com ele que Galileu conseguiu descrever a superfície da Lua e até fazer medida das montanhas e vales da superfície lunar. Ele descobriu 4 luas de Júpiter, além de ter sido um dos primeiros a perceber a existência de manchas solares. E desde a época de Galileu, a astronomia avançou sem parar. E isso se deve ao uso dos telescópios não só para observar objetos próximos, mas também coisas cada vez mais distantes, nos limites da nossa capacidade tecnológica. E a tecnologia necessária para esses equipamentos também avançou muito desde o século XVII. Na época de Galileu, telescópios observavam apenas o que nós chamamos de luz visível, que são as frequências do espectro eletromagnético que os nossos olhos conseguem enxergar. Mas hoje nós temos telescópios que enxergam em praticamente qualquer frequência de onda, indo desde as mais energéticas, como os raios gama, até o limite inferior do espectro, como as ondas de rádio. Mas de todos os telescópios que foram utilizados para observações científicas, o telescópio espacial Hubble é de longe o mais famoso de todos. E isso tem uma razão bem óbvia, na verdade. O telescópio Hubble possibilitou um avanço na compreensão do universo ao observar em comprimentos de onda que vão desde ultravioleta, passam pela luz visível e vão até partes do infravermelho. De repente, o universo escuro se tornou colorido para nós. As descobertas possíveis devido ao Hubble vão desde o estudo do nosso próprio sistema solar até o registro de imagens do universo de quando ele tinha apenas alguns milhões de anos de idade. Ao todo foram mais de 1,4 milhões de observações feitas com o Hubble, que resultaram em cerca de 18 mil artigos publicados desde que o telescópio começou a funcionar na década de 90. E além de ter contribuído com o avanço científico, o Hubble também é responsável pela popularização da astronomia. Das imagens mais famosas que chamam a atenção do público, a maioria são de observações do Hubble. Não dá para negar que nesses 30 anos o Hubble revolucionou a forma como nós vemos a astronomia e, mais do que isso, revolucionou a compreensão de vários fenômenos que antes eram apenas suposições. Mas apesar disso, o Hubble contém limitações que nos impedem de nos aprofundarmos ainda mais no conhecimento do nosso universo. Depois dele, vários telescópios foram lançados, cada um com um objetivo e uma missão diferente, desde a busca por exoplanetas até a observação de fenômenos inimaginavelmente energéticos como quasares. No entanto, a ideia de um sucessor para o Hubble já começou a ser debatida desde antes de o próprio Hubble ser lançado. 1996 foi um ano importante, porque além de ter sido o ano em que eu nasci, nasceu também a ideia do Next Generation Space Telescope, que mais tarde foi renomeado para o nome que muitos de vocês já ouviram, James Webb Space Telescope, ou JWST. Ele é simplesmente o projeto de telescópio mais potente já criado pela humanidade. E percebam comigo que essa afirmação é muito forte, o mais potente já criado pela humanidade. E de fato, com o James Webb nós esperamos responder questões que ainda hoje na astronomia estão sem resposta. Mas antes de começarmos a falar sobre isso, é melhor nós começarmos do início e entendermos o que motivou pesquisadores de vários países a se juntarem em um objetivo em comum, que era a criação do maior telescópio já imaginado pela humanidade. Só antes, eu queria dar uma dica para quem quiser ter um papel ativo em todas essas próximas revoluções tecnológicas que a humanidade vai enfrentar nos próximos anos. Esse vídeo foi feito em parceria com a Alura, que é a maior escola de tecnologia do Brasil. Os cursos da Alura são super focados, então você estuda rápido e consegue a cada curso adquirir uma nova habilidade. Por exemplo, programação ou edição de vídeos como esses do Ciência Todo Dia. E na Alura você aprende de verdade porque ela é uma escola de verdade. Todos os cursos são feitos e aprovados pela Alura e você tem acompanhamento dos professores. Com cada nova habilidade você aumenta muito as suas chances de entrar no mercado de trabalho ou conseguir um upgrade na carreira. E além de programação, tem marketing, gestão, design, UX e um monte de cursos que vão fazer a diferença no seu currículo e com apenas uma matrícula você tem acesso a todos eles. Eu vou deixar um link aqui na descrição e nele vocês podem conferir a história de pessoas que avançaram na carreira com os cursos. Além, é claro, de um desconto especial de R$100. Eu não perderia essa se eu fosse vocês. Link na descrição. E agora vocês estão prontos para voltar à revolução da astronomia que tornou o universo escuro em algo colorido? Para começar a falar sobre isso, nós primeiro precisamos falar sobre a entidade física mais importante para esse vídeo, que inclusive torna possível que você veja esse vídeo: a luz. A tela do seu computador ou do seu celular emite luz. O Sol emite luz. Você mesmo está emitindo luz nesse exato momento, embora você não consiga ver. Tudo que existe no universo, ou pelo menos quase tudo que existe no universo, emite luz. Provavelmente você já deve ter ouvido falar da dualidade onda-partícula, que é uma das propriedades que a luz tem. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre isso. Mas aqui eu quero focar em uma das várias propriedades da luz. Ela é uma onda eletromagnética que se propaga.
seja por um meio, como o ar, ou pelo vácuo. E uma onda ser eletromagnética significa que nós temos dois componentes, um campo elétrico e um campo magnético. Se você pegar as equações de Maxwell, que são provavelmente as equações mais importantes do eletromagnetismo, nós conseguimos chegar em um resultado bastante peculiar. A velocidade da luz é constante e bastante específica, e nós chamamos essa velocidade de c. Ou seja, a luz tem uma velocidade finita. E acreditem, isso vai ser extremamente importante daqui a pouco. Einstein foi um pouco além e demonstrou que essa velocidade, c, é a velocidade máxima que alguma coisa pode ter no universo. Em outras palavras, a luz é a coisa mais rápida que existe, uma espécie de limite de velocidade universal. Mas a luz, além de velocidade, tem outras propriedades. Ela é uma onda, logo ela tem um comprimento de onda, que é basicamente a distância entre dois picos consecutivos dessa onda. O comprimento de onda está associado com a frequência. Quanto maior for o comprimento de onda, menor é a frequência e vice-versa. E quanto menor for o comprimento de onda, maior é a energia. E todo feixe de energias e comprimentos de onda possíveis geram o que nós chamamos de espectro eletromagnético. Nós enxergamos um intervalo bastante específico desse espectro, que nós chamamos de intervalo do visível ou apenas de luz visível. E esse, inclusive, é o intervalo em que o Hubble trabalha e é o intervalo onde o Sol emite mais radiação. E a luz visível é bastante interessante para a astronomia, porque é com ela que nós conseguimos estudar estrelas parecidas com o Sol que emitem bastante nesse intervalo, além de outros objetos astronômicos, como o formato dos famosos pilares da criação, que inicialmente foi observado utilizando luz visível. Mas o Hubble também opera no ultravioleta, que por ser um comprimento de onda mais energético, é de se esperar que ele nos ajude a entender fenômenos mais energéticos como estrelas azuis e jovens. Porém, esses comprimentos de onda apresentam uma limitação. Eles são menores do que uma partícula de poeira. E poeira é algo que tem de sobra na nossa galáxia e na nossa linha de visão por consequência. Se você já viu fotos do braço da Via Láctea, provavelmente você percebeu uma grande mancha escura. Isso tudo é poeira que bloqueia a nossa visão. Como esses comprimentos de onda são menores do que as partículas de poeira, eles não conseguem passar através delas. E isso nos faz perder informações, tornando observações de objetos atrás disso impossíveis. Então, se comprimentos de onda menores são um problema, por que então não observar com comprimentos maiores como o infravermelho? E é aí que o infravermelho cai como uma luva para as nossas observações. Além de a poeira não bloquear o infravermelho, ele resolve outro problema. O universo está em constante expansão. E isso significa que o próprio espaço está sendo esticado, e quanto mais longe uma coisa está, mais rápido ela se afasta de nós. E o que acontece com a luz que está sendo emitida em regiões distantes do universo? Ela estica. O comprimento dela estica. Então, luz com comprimentos menores chegam até nós como comprimentos maiores. E isso é chamado de redshift, ou desvio para o vermelho. E apenas uma pausa para nós apreciarmos como tudo isso é incrível. Nós recebemos, a todo momento, luz infravermelha com informações de regiões extremamente distantes do universo. E essas informações estão sendo perdidas porque nós não temos um telescópio operando para pegar essas informações. É como se alguém estivesse falando em voz alta os segredos do universo, só que no meio de uma floresta, sem ninguém para ouvir. Bom, pelo menos até agora. O James Webb Telescope nasce exatamente com esse propósito: captar essa luz que chega a todo momento no planeta Terra e tornar possível de entender o que está acontecendo muito, muito, muito longe da gente. Na verdade, é tão longe que seria possível observar uma distância de cerca de 13,5 bilhões de anos-luz. Lembram quando eu falei para vocês guardarem a informação de que a luz tem uma velocidade bastante específica e finita? Isso fica importante agora. Muito importante. Quando um objeto que está a essa distância emite luz, ela demora 13,5 bilhões de anos para chegar até a Terra. E essa luz pode ter sido emitida em um certo comprimento de onda, mas por causa do desvio para o vermelho, ela vai chegar aqui com um comprimento de onda desviado depois de 13,5 bilhões de anos. Então, na prática, nós estaremos observando esses objetos e essas regiões do universo exatamente como elas eram há 13,5 bilhões de anos. E o próprio universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos. Então isso quer dizer que nós vamos observar o universo quando ele tinha apenas alguns milhões de anos e era extremamente jovem. O James Webb nos possibilitará observar a formação das primeiras estrelas e das primeiras galáxias, entender a dinâmica da teia cósmica do universo quando ela ainda estava se formando. E isso é incrível porque nos deixa ainda mais perto de responder a pergunta de onde nós viemos. E mais perto ainda de entender a formação
de galáxia, a origem de buracos negros supermassivos, a formação das primeiras estrelas que possuíam apenas hidrogênio e hélio e várias outras coisas. Mas esse não é o único propósito do James Webb. Ele ainda tem alguns objetivos como o estudo da atmosfera de dos planetas, o ciclo de vida das estrelas e o ciclo de vida das galáxias. E essas não são as únicas diferenças do James Webb para o Hubble. Na verdade, projetar esse telescópio foi um dos maiores desafios da tecnologia e engenharia, que chegou a custar 10 bilhões de dólares. O lançamento do James Webb está marcado para o dia 18 de dezembro desse ano, 2021. Ele coleta luz em uma área 6,25 vezes maior do que o Hubble, e para isso, ele usa um conjunto de 18 espelhos em um formato hexagonal. Esses espelhos são feitos de berílio, que é um material mais leve do que o dos espelhos do Hubble. E isso é extremamente importante para conseguir transportar o telescópio com os seus 18 espelhos até o ponto de observação no espaço. E os espelhos são banhados em ouro, já que o berílio não reflete bem o infravermelho, enquanto o ouro faz esse trabalho muito bem. Como o telescópio observa comprimentos de onda no infravermelho e é extremamente sensível, é importante que ele se mantenha resfriado próximo do zero absoluto, cerca de 7 Kelvin. Isso porque todo corpo que tem temperatura emite luz. O corpo humano, por exemplo, emite radiação no infravermelho. Você pode até ver essa radiação usando uma câmera especial. Então a radiação infravermelha que chega até o telescópio, ou que ele mesmo emitiria caso esquentasse, poderia ser captada e atrapalhar as observações. É por isso que ele é resfriado e possui um escudo que protege ele da radiação do Sol, da Terra e da Lua. E outra diferença entre o James Webb e o Hubble é que enquanto o Hubble está orbitando a Terra, o James Webb estará localizado a uma distância de 1,5 milhões de quilômetros daqui. Isso é maior do que a distância entre a Lua e a Terra. A vantagem de ter um telescópio espacial é evitar que a atmosfera terrestre atrapalhe as observações, já que a atmosfera acaba atrapalhando e desviando a luz que chega aqui na Terra. Mas a localização do James Webb foi escolhida já que nesse ponto específico se localiza o segundo ponto de Lagrange, que é onde a força gravitacional do Sol e da Terra encontram um equilíbrio, tornando possível que o telescópio fique fixo no ponto com apenas algumas pequenas correções. E ele vai chegar no segundo ponto de Lagrange através do foguete Ariane 5. E por causa do tamanho colossal dele, os espelhos vão chegar lá dobrados como se fossem um origami de 10 bilhões de dólares. E então ele vai se desdobrar aos poucos durante os primeiros dias depois de chegar no destino. E esses movimentos vão ser milimetricamente calculados, porque qualquer erro que aconteça ou qualquer peça que quebre é praticamente impossível ir até lá e corrigir, que é o que a gente fazia com o Hubble até agora. Esse provavelmente será o maior lançamento de um telescópio que nós iremos presenciar, e talvez o único, porque algo assim não está previsto em um futuro próximo. As peças já estão sendo colocadas para serem transportadas até a Guiana Francesa, onde o lançamento vai acontecer. Esse é possivelmente um dos momentos mais importantes e incríveis da astronomia e da exploração espacial dos últimos 30 anos. E nós teremos o privilégio de acompanhar esse lançamento ao vivo e acompanhar a viagem desse telescópio durante dias. E sem contar a possibilidade de várias perguntas da astronomia poderem ser respondidas graças ao James Webb no nosso tempo de vida. Nós estamos um passo mais próximo de desvendar o universo que nós vivemos, e isso é maravilhoso e me deixa muito otimista para o futuro. E uma pergunta para vocês: se vocês pudessem escolher qualquer coisa para fazer a primeira imagem usando esse telescópio, o que vocês escolheriam? Deixem a resposta aqui nos comentários. E não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para serem notificados dos próximos vídeos, que por sinal, são 2 por semana. Muito obrigado e até a próxima.